Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, que Deus esteja abençoando a todos reunidos nesse momento, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, todas as famílias, amigos, irmãos, familiares que estão reunidos nesse momento para sermos edificados juntamente com a palavra do Senhor em mais esta oportunidade. Hoje, a nossa edificação para o enlevo da nossa alma, para o nosso conhecimento das orientações bíblicas, nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 19 do Evangelho de João, o versículo 28. Capítulo 19, Evangelho de João, versículo 28. Ele diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Irmãos, nós estamos nesta oportunidade tratando desta questão porque hoje é a sexta-feira chamada Santa. Hoje, dentro de uma perspectiva natural, nós estaríamos ou teríamos nos reunido na igreja do Tingui para a comemoração dessa data que nós nos reunimos todos os anos. Por causa dessa pandemia, nessa oportunidade, nós não pudemos nos reunir, mas aqui estamos para tratar uma matéria voltada para esse momento sublime, esse momento de expectativa, de enlevo espiritual, quando tratamos da crucificação de Jesus. E nós vamos tratar desse fato, da morte de Cristo na cruz, que é um acontecimento de profundo significado para a vida dos cristãos. Ela caracteriza o fato incontestável de que a morte de Cristo é a nossa morte. E o fato de que, se não tivermos pela fé esse reconhecimento, nós não poderemos desfrutar do dom gracioso de Deus, que é Cristo Jesus, que é a graça de Deus, e nos tornarmos novas criaturas. Se nós observarmos o texto de Romanos 6, versículo 11, nos diz assim: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, é tão significativo para nós esse momento. Nós temos 7 palavras que foram proferidas por Cristo antes da sua morte na cruz. Todas são de extremo significado. Entretanto, no dia de hoje, nós vamos tratar da 5ª palavra da cruz, a palavra tenho sede. Esta é a 5ª palavra proferida por Jesus na cruz. Que momento trágico, irmãos. Aquele momento em que Jesus disse, tenho sede. Que momento angustiante e ao mesmo tempo paradoxal. Aquele através do qual todas as coisas foram criadas, o Senhor da glória, agora com os lábios ressecados, precisando de um gole de água. Aquele que nos ensinou a nos dirigirmos ao Pai através da oração, agora se dirige ao homem e diz, tenho sede, e tem o seu pedido negado. Não lhe deram água, deram vinagre, conforme registra o Salmo 69, versículo 21, quando diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quão maravilhosamente completa foi a previsão
da profecia bíblica, irmãos, cumprindo-se cabalmente, conforme registra o Salmo 69, versículo 21. Irmãos, desta quinta palavra da cruz, nós vamos tirar 7 lições. Nós temos 7 lições neste texto, nesta palavra, ou nesta quinta palavra da cruz. Vamos tirar 7 lições dela para a nossa orientação e certamente para o nosso conhecimento, o nosso entendimento e o nosso crescimento. Portanto, vejamos. Primeiro, tenho sede. Temos aqui a prova da perfeita humanidade de Cristo. Irmãos, quando Jesus profere esta palavra, fica caracterizado o fato de que Jesus, ele é perfeitamente homem, como é também perfeitamente Deus. Portanto, aqui nós temos a comprovação da sua natureza teantrópica, ou seja, a natureza teantrópica é aquela que trata da vida humana e divina de Jesus, da natureza humana e da natureza divina de Jesus. Portanto, nesta palavra temos a confirmação da dupla natureza de Jesus, a sua natureza teantrópica. Segundo, quando ele diz, tenho sede, temos aqui a intensidade do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu horrivelmente, desde muito antes de chegar à cruz, mas na cruz, especialmente nesse momento angustiante, paradoxal, nesse momento de muita dor, nesse momento de muito sofrimento, quando ele diz, tenho sede. Terceiro, tenho sede. Temos aqui, irmãos, a submissão do Salvador à vontade do Pai. Isaías 53, 10a, ou seja, a primeira parte do versículo 10 do capítulo 53 de Isaías diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E Deus fez isso por amor a mim e a você. Portanto, quando ele diz, tenho sede, nós temos aqui a submissão do Salvador à vontade do Pai. Portanto, esta é a terceira lição que aprendemos. A quarta lição, quando ele diz, tenho sede, temos aqui o Cristo que se solidariza com o povo sofredor. Isaías 53, 4 vai dizer assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Portanto, aprendemos aqui esta quarta lição quando ele profere a palavra tenho sede. Ao proferir a palavra tenho sede, nós aprendemos ainda uma quinta lição. E aí nós temos uma necessidade, a comprovação de uma necessidade universal. Em João 4,13 está escrito, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, Jesus estava falando para a mulher samaritana de uma necessidade natural, mas de uma necessidade em que a sede, ela está para todos os homens, da mesma maneira que está para nós. A sede comum, a sede natural. Todos os homens, toda pessoa no mundo, as 7 bilhões ou mais de 7 bilhões de pessoas no mundo tem sede, a sede natural. Só que a sede natural passa, mas toda ela ou todas as pessoas têm essa sede. Portanto, é uma necessidade universal. E quando ele diz tenho sede, está falando dessa necessidade universal. Sexto, aqui aprendemos, quando ele diz tenho sede, aprendemos o símbolo de uma necessidade espiritual. Quando ele diz então tenho sede,
isto está simbolizando uma necessidade espiritual, ou seja, é uma necessidade universal que se expressa também numa necessidade espiritual. O Salmo 42, versículo 2a, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Portanto, a mesma sede que expressa uma necessidade universal, todo ser humano sente sede, ela expressa também uma necessidade espiritual. E sétimo, quando ele diz tenho sede, aqui confirma-se o fato da declaração de um princípio permanente, ou seja, um princípio que não acaba, um princípio que nunca termina. Há um sentido real em que Jesus, irmãos, ainda continua a ter sede. Primeiro, ele está sedento pela devoção dos seus discípulos. Ele continua a ter sede, em segundo lugar, porque ele está sedento pela companhia dos seus discípulos, que ele comprou com o seu sangue. Terceiro, ele está sedento pela salvação daqueles que ainda estão longe do aprisco das ovelhas. Por isso, meus irmãos, numa simbologia espiritual e voltando os nossos olhos para a necessidade espiritual que temos, Cristo ainda continua a ter sede. Ele tem sede de ter os seus filhos aos seus pés. Ele tem sede de ter os seus servos ao seu redor. Ele tem sede de estar no coração de cada um de nós, seus filhos, para cuidar de nós, para dirigir nossas vidas, para que nós sejamos salvos e amadurecidos, para que nós sejamos cheios do seu Espírito. Então, no que diz respeito à vida espiritual, Cristo ainda continua a ter sede, porque ele tem sede pela salvação dos seus filhos. Que Deus, pois, nos abençoe, nos edifique com esta quinta palavra da cruz. Tenho sede, porque o Senhor ainda tem sede de ter ao seu lado, de ter junto dele e de estar no meio do povo de Deus e mais ainda no coração do povo de Deus, no coração de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, que nós sejamos edificados, apesar da angustiante e paradoxal palavra da cruz, tenho sede. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estaremos orando agora, como fazemos sempre. Nós vamos falar com Deus e no dia de hoje nós vamos orar por uma pessoa. Nós vamos orar pelo César. O César é irmão da Luzia Guedes, nossa irmã Luzia, esposa do Vanilson, que todos os irmãos conhecem. Ele está com suspeita de infecção pelo coronavírus. É um rapaz que trabalha lá no INCA. Ele é irmão da Luzia, cunhado do Vanilson, portanto, está provavelmente em casa, aguardando a evolução do quadro, e nós aproveitaremos esse ensejo, já que a Luzia fez esse comunicado para nós vamos orar por ele, agora nessa oração final. E vamos orar pelos nossos irmãos, por todos aqueles que nós temos orado cotidianamente, estão muito necessitados agora, como a irmã Carlita, que continua internada, e o irmão Eliseu, que está muito entristecido por causa da internação da sua esposa. Vamos orar nesse momento. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos por esse momento em que nos reunimos, em que proferimos a tua palavra, fizemos a exposição, Senhor, desse texto, que trata da crucificação de Cristo e de uma das suas palavras na cruz, a quinta palavra da cruz, tenho sede.
Ó Deus, que nós possamos também ter sede do Deus vivo, como nos diz o Salmo 42, verso 2. Ó Senhor, que esta sede nós a tenhamos sempre e nós busquemos sempre a Tua presença através da Tua palavra e através da oração para termos cada dia mais comunhão contigo. Abençoe-nos, ó Deus, nesse propósito. Abençoa também neste momento a vida deste moço, César. Tem misericórdia dele, que a evolução desse quadro seja benéfica, seja tranquila e ele não tenha maiores intercorrências ou maiores dificuldades com essa infecção pelo coronavírus. A ser confirmada, que ele possa ter uma convalescência tranquila e possa logo voltar ao seu trabalho. Abençoa a sua família, abençoa também a Luzia, ao Vanilson, a Débora. Tem misericórdia desta família, agora nessa expectativa da melhora, Senhor, desse familiar. Misericórdia também nós pedimos da irmã Carlita, que continua internada no CTI, apesar de ter já melhoras no dia de hoje. Abençoa a tua serva, abençoa o irmão Eliseu, que está entristecido por causa da internação da irmã Carlita, sua esposa. Abençoa seus filhos que se revezam no cuidado deles, ó Deus. Tem misericórdia dos teus servos, os filhos dos nossos irmãos, abençoando-os também. Abençoe, Senhor, cada família da nossa igreja reunida neste momento, a cada um deles e a todos eles. Toma-os em tuas mãos, dando-lhes as bênçãos, ó Deus, e atendendo às suas necessidades, tanto orgânicas, quanto espirituais, quanto emocionais, nesse momento. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma noite abençoada de sono. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos na noite deste dia, que Deus dê uma noite muito abençoada, de um sono tranquilo e reparador para todos os nossos irmãos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta às 20 horas com a nossa live para a nossa edificação e edificação do povo de Deus, dos nossos irmãos, membros da nossa igreja presbiteriana de Jardim Jerusalém e amigos outros que nos acompanham através da internet, através desta live, que tem ido a muitos lugares. Nos agradecemos muito a Deus pela presença dos nossos irmãos e de nossos amigos distantes, nossos familiares, pessoas que estão aqui nas nossas proximidades e outros irmãos que estão mais longe um pouco, mas que têm nos acompanhado. Que Deus esteja abençoando a todos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.